Fala galera, tudo certo com vocês? Bruno Mazzoni falando por aqui. No vídeo de hoje, especificamente, vou trazer conteúdo sobre a Embraer. Então, para você que está de olho na Embraer, tá barato, tá caro, vou trazer um viés mais técnico, mas sem antes passar pelos fundamentos. Então, vocês vão saber como que está a saúde financeira da Embraer para 2020. Tá? Sei que não é uma ação, acho que todos sabem, todos conhecem, mas todos sabem também que não é um bom momento para a Embraer ultimamente. E a gente vai tentar identificar no gráfico, lá no fim do vídeo, o que pode ser interessante para esse segundo semestre. Se lhe interessa saber sobre a EMBR3, lembrando EMBR3, não ENBR3, fica até o final. Pois bem, senhoras e senhores, resumo aqui da Embraer. Vou tentar lembrar de deixar na descrição desse vídeo outros conteúdos que eu fiz completos aqui sobre a Embraer. Então, se você não conhece o segmento de listagem da empresa, é novo mercado, 100% de tag along, tá? E 73%, basicamente 74% de free float. Os três grandes sócios majoritários estão aqui descritos para você. Então, a Brands Investment Partners com 15%, BNDES Participações com 5% e Hotchkiss & Wiley, acho que é assim que se fala, Capital Management com 5%. Eu visitei o site, o RI, para dar uma olhadinha e sim, continua esses carinhas com as mesmas porcentagens, mesmo pós-março. Tá? Não vou trazer nenhum fato relevante sobre a Embraer, eu sei que tem algumas notícias aí rolando nos bastidores, vamos só tratar aqui de preço e dos fundamentos. Tá? Na parte de negócios, que é importante, fluxo, é uma ação que tem bastante fluxo sim, então a gente percebe aqui que tem bom volume, tem liquidez, bacana para você operar no curtíssimo prazo, legal também para o médio e longo, principalmente agora, depois de uma derrocada tão forte. A gente vai dar uma olhadinha na rentabilidade do ativo, tá, nos últimos 2 a 5 anos. Mas o que me chamou a atenção aqui foi no dia 15/7, vamos lá para o gráfico, dar uma olhadinha no dia 15/7, recentemente aqui, ó, essa região aqui, dia 15/7. Tá? Chegou a ser um movimento de alta no dia, boom, tá? Exatamente aqui foi dia 15 e não aguentou. Tá? E agora o próprio movimento, a própria região acaba sendo um imã para o preço, tá? Acaba sendo ali uma resistência atual. Já já eu vou comentar sobre ela na análise gráfica, tá? Mas antes, vamos voltar aqui para os fundamentos. Tá? Então sim, é uma ação que vem sendo negociada em bons volumes, tá? Tem aqui o spike, como eu falei, no dia 15/7 e depois mais um spike no dia 31/7. Vamos lá voltar para o dia 31, tá? A gente está falando desse momento aqui, ó. Nesse rompimento aqui houve volume e se houve rompimento no preço, tá? Com volume, porém o preço logo em seguida não anda e sim volta, opa, já é um primeiro sinal de que tem interesse comprador nessa região ou nessas regiões aí que já vou comentar, que são aqui norteadas pelo número 7, né? R$ 7,66, 7,31. Tá? Pois bem, essa é a parte de fluxo que é legal a gente ficar monitorando se você gosta do curto prazo. Tá? Bom, passando para os dados financeiros, agora informações já com o segundo TRI computado, então atualizado aqui para vocês, tá? É uma empresa que sim, deficitária e crescendo, tá? Então está no pior momento da atualidade, vamos dizer assim, tá? Tem caixa, bem verdade, porém está totalmente fora do radar das notícias positivas, né? Então não rolou a fusão com a Boeing, que era vista pelo mercado, na ótica do mercado como muito boa, não teve jeito, dólar na casa das alturas, importa bastante, é difícil ali ter algum tipo de controle nesse ano de 2020 de demanda aérea, tá? Então sim, é muito atingida por notícias não tão positivas no curtíssimo e também por câmbio e também por 2020, probleminha que nós tivemos atual, né, que estamos tendo atualmente. Então, vamos dizer assim, se tem um setor bem afetado, é o setor da Embraer, como indústria brasileira, nossa, apanha mais ainda, você não tenha dúvida disso. Tá? Bom, trazendo dividendos, na época que ela ainda estava bem das pernas ou, né, em um momento melhor, 2016, 10 centavos, 2017, 31 centavos, 2018, 12 centavos, então me parece que a média dela aqui fica realmente em 10 centavos por ano quando ela está bem das pernas ou em um momento mais oportuno. Tá? Não é aquela ação com característica de dividendos, então deve estar muito mais do portfólio de ataque, né, daquelas ações que podem vir a se valorizar bastante, robustas, como Uzi Minas, Uzi 5, por exemplo, tá? E ações aí que tem
características de aproveitar boas condições macroeconômicas. Não é o caso, tá? Ou bons acordos comerciais, não é o caso atual da Embraer. Tá? Bom, aqui a gente traz toda a realidade da empresa e não de hoje, né? De 2011 aqui até 2016, metade de 2016, tá? Houve um crescimento, tá? Sempre muito volátil, não é anormal a Embraer ficar aqui no déficit em alguns trimestres específicos, tá? Porém de 2016 para cá marca, tá? Um declínio forte do ativo, tá? Um declínio forte do ativo de 2016 para cá. Se você considerar a estratégia ou não para o Brasil, estratégica ou não para o Brasil, tá? O declínio se deu que de 2016 para cá a gente consegue enxergar trimestre a trimestre, tá? E nesse momento, 2020, já temos o segundo tri computado, é prejuízo maior do que o primeiro, tá? Então ela acumula aqui prejuízo já desde o terceiro tri de 2019, tá? Então essa é a realidade, o presente da Embraer para vocês. O balanço dela, ela sempre tem aqui um ativo circulante que se destaca muito, tá? Porém as suas continhas do curto prazo, falta de sinergia, né? E alguns aspectos macroeconômicos de acordo comercial também caindo por terra, condição de mercado diminuindo, tá? A competição aumentando, é difícil a Embraer no presente, tá? Realmente precisaria aí de uma reviravolta no mercado, não só doméstico, mas também global, tá certo? E melhor condições aí de renegociação de dívida, tá? Sem dúvida nenhuma. Bom, os seus dados, qual que é o único dado interessante na minha opinião e que deu provavelmente o motivo do título desse vídeo, né, a ação mais barata da bolsa, tá, é o seu preço, seu valor patrimonial. Deve ter ações com preço, valor patrimonial mais baixos ainda, mais baixo ainda, tá, mas a Embraer é um destaque, o que chama a atenção de vocês por esse número aqui, 37% do seu valor patrimonial. Realmente esse indicador por si só indica uma pechincha enorme, tá, o ativo pechinchado, vamos dizer assim. Rentabilidade, meu Deus, vamos lá, né? De 2 anos para cá você está perdendo aí 60% do seu capital. Vamos colocar no jogo do holder aqui. 10 anos. 10 anos você está com 2,55% do seu capital intacto, valorizando, tá? Então realmente você já esteve aqui. Por isso que às vezes é bacana análise técnica, às vezes não, né? Sempre, na minha opinião, é legal análise de comportamento, porque é nítido aqui a formação de topos de interesse, condições fundamentais, macroeconômicas também para ela, tá? Mas olha como teve aqui muito tempo e condições técnicas todas aqui, né, de suporte sendo rompido, tá? No caso a gente vai ver por preço também, mas ela já chegou a render 222%, tá? No auge ali em 2026. E agora aquele monitoramento que a gente faz em relação ao BTC, você que está de olho na Embraer para o curtíssimo prazo, eu acho sempre importante, tá? O BTC hoje dela está em torno de 3,80%, então o total de ações disponíveis para nós aqui na sardinhagem, tá? 3,80% está alugada, ou seja, pessoas ou fundos ou instituições estão apostando na queda do ativo fazendo o contrato de BTC. Tá? Então é importante ter isso em mente, um aumento significativo aqui nos últimos 5 dias, tá? De 17,22%, o último dia que eu tenho foi sexta-feira, tá? Ainda essa semana nós não temos devido ao delay natural, normal da B3, tá? Créditos aqui para o pessoal do Trade Hunter, que cada vez mais melhorando esse site, tá? Muito legal mesmo. Inclusive, se você tiver curiosidade em saber BTC não só da Embraer, mas de qualquer ação, tá? Bem como opções e termo, e agora eles adicionaram aqui análise técnica também, tá? Na descrição desse vídeo tem lá o link para vocês assistirem, não, né? Acessarem aqui esse site. É gratuito, tá certo? Bom, recomendo também, pessoal do Trade Hunter. Pois bem, agora a gente vai para a rentabilidade dela em um ano, galera. De agosto para agosto é tão ruim quanto a de 2, né? A próxima, né? 60% aproximadamente de queda. Então você que tem as ações dela aí não está sorrindo, não está muito contente, tá? Ela cai bastante, enquanto o nosso Ibov respira aqui 2,84 e o S&P quase 19%. Análise técnica que eu vou trazer para vocês, galera, de novidade não, né? Para quem já conhece análise técnica, eu acho que isso é barbada, mas para quem não, o que nós temos aqui na Embraer? Bom, queda tão parecida quanto a IRB, tá? Porém, existem fenômenos diferentes aqui, tá?
quais são os dois fenômenos que diferem a Embraer, na minha opinião, da IRB, e já já eu trago aqui o gráfico da IRB, tá? Pois bem, quando a Embraer desaba, e desaba faz tempo, tá? Ela fez esse movimento aqui, ó, tá? Legal. Nesse exato momento do fundo feito aqui em maio, tá? Nós tivemos um gigantesco volume nessa faixa de preço aqui, ó. Gigantesco volume, olha aqui. Tá? Isso não tem como esconder. A análise técnica acaba mapeando todos os passos dos grandes. Aí, no mercado de ações, eu mais do que recomendo vocês sempre olharem fluxo e volume financeiro, volume de quantidade de ações trocadas, tanto faz, eu prefiro financeiro. Olha só esse volumaço aqui. Tá? Então, bastante volume. Tá? E aí o preço foi até uma das resistências legais que eu tenho aqui, bacana, está aqui do lado. 10,3, 10,33, 11,57, continua sendo alvo para 2020, tá? E 2021. Mas essa região de preço aqui, só pelo altíssimo volume, é suporte quando o preço vem de cima para baixo. Veio para cá, tomou um suportinho e agora está de novo aqui querendo subir. Legal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto cai aqui no indicador também técnico chamado OBV. Ele metrifica aí saldo de volume, tá? Ele está fazendo o seguinte, o indicador OBV, acho que vocês conseguem enxergar, principalmente do celular, aqui deixa eu dar um zoom. Tá? Então, o indicador fez um fundo aqui, tá certo? Acho que vocês agora conseguem ver. Então, o indicador fez um fundo coerente com o fundo do ativo, tá certo? Então, ele fez um fundinho aqui. E o que aconteceu a partir deste fundo aqui? Eu tracei uma linha horizontal. Bacana, está no fundo ali. O price action, ou seja, o preço da cotação, rompeu esse fundo aqui, ó. Tá? Enquanto que no indicador não há rompimento, pelo contrário, até fundos mais altos. Então há um começo, um início de divergência aqui. Tá? Isso no gráfico diário da Embraer. Enquanto o preço tem fundos descendentes, o indicador já começa a fazer fundos ascendentes. Tá? O que é totalmente diferente, né? Prestem atenção nesse gráfico aqui, e agora eu vou pular para o gráfico da IRB. Esse é o gráfico da Embraer, agora eu pulo para a IRB. Bum, pulei para a IRB. Prestem atenção na IRB aqui. Ó. Tá? Então o indicador da IRB, o preço da IRB não fez fundos ascendentes, tá certo? Ainda não. Tá? Porém, nesse momento aqui, ó, temos 1, 2, 3 fundos aqui sem ter declive, né? Sem ser descendente. Só que quando a gente olha para o indicador, ó, o indicador já sinalizando que esse fundo seria provavelmente rompido. Tá? O indicador continua a fazer fundos decrescentes, tá? Mais baixos, tá? Enquanto o preço aqui, ó, agora sim está fazendo fundos decrescentes, mas assim ainda muito próximos uns aos outros. Então, se você me perguntar qual ativo entre um e outro tem maior chance de ter força compradora e de movimentação altista no curtíssimo prazo, é a IRB ou é a Embraer, por indicador de OBV, tá? Por saldo de volume comprador quanto vendedor, o saldo comprador da Embraer é muito mais pujante do que da IRB. Então, eu apostaria muito mais na Embraer no curto prazo para algum movimento comprador, do que a IRB. Então percebam aqui que tem os dois ativos price actions parecidos, tá? Porém a IRB continua a ter indicador e preço andando na mesma direção. Tá? Já a Embraer, o preço está andando em tendência de baixa, enquanto o indicador aqui já está fazendo fundo duplo ou até fundos ascendentes, como é o caso aqui, um fundo ascendente. Tá certo, galera? Então essa é a única, vamos dizer assim, truque da análise técnica que pode ajudar, tá certo? Gosto bastante do OBV, sim, principalmente em temporadas de resultados. É muito interessante para ver qual ativo tem mais possibilidade no curtíssimo prazo de ter algum movimento. E no caso da Embraer, eu somente sigo, tá, os únicos fluxos compradores pós último gap aqui, né? Tá? Que é 3,70, tá? E aqui nós tivemos 3,26. Ao todo 4,79, tá? Esses são os dois grandes fluxos de alta e os pequenininhos, tá? Os pequenininhos
divididos aqui entre 1,75 aproximadamente, nós tivemos aqui R$2, tá? E o gap R$2 também, 2,46. Bom, sem muita uniformidade na alta, tá? Eu trago para vocês o seguinte: a Embraer, caso venha a utilizar como suporte essa região aqui, 7,15, 6,84 e a atual 7,66, 7,31, tá? Eu vou ter único e exclusivamente, tá, um primeiro fluxo comprador. Está aqui, está muito próximo do topo atual. Esse cara também está no jogo, tá? E esse cara também está no jogo. Legal. São 3 demandas, tá? Essa aqui um pouquinho mais longe, eu apago, tá? São 2 demandas aqui muito próximas. Acredito que o preço possa fazer esse zig, depois esse zag, se essa região aqui for de fundo, tá? A única região que eu tenho de alvo está aqui nos 10,33, tá? Suportes em azul, região de lateralização justamente atual, 7,66, 7,31, tá? Deixa eu até corrigir aqui, ó. Aí, tá correto, 7,66, tá? Então, é de se aguardar a pressão compradora? É de se aguardar a pressão compradora, na minha opinião, porque já há aqui um volume, um saldo comprador interessante, tá? Abaixo desse fundinho atual, eu tenho 7,15, 6,84 e depois lá no fim, e menos forte, vamos dizer assim, 6,34, tá? Eu ficaria muito mais com essa região, sendo forte candidata a suporte, tá? E a única exclusiva de resistência na casa dos R$10, tá? Basicamente, deixa eu traçar uma linha aqui para ficar mais fácil, tá? Aqui e aqui. 2 linhas de suporte, então, uma linha de resistência, tá? E assim eu finalizo para vocês o vídeo de hoje, tá? Sobre a Embraer. Você que está negativo, né? Eu acho que o mínimo que você tem que fazer é acompanhar o lado oposto, né? Quem vendeu quanto, tá? E aí você tem aqui R$4,80, tá? Seguida de mais uma patada aqui de R$4,13, ou se você for até o fim, R$5,13, tá? Essa é a pujança vendedora. Está acreditando que vai para baixo? Você tem que acreditar que no mínimo R$4 para baixo, R$4,80, R$5 para baixo. Voltaríamos aqui para 6,48 ou 5,55, tá? Assim a gente começa a desenhar primeiro expectativa, oferta e demanda, e aí cada trader, cada investidor apoiado na sua convicção para o ativo no momento de compra ou de venda vai conseguir ter ideia aí de posicionamentos, vamos dizer assim, no fim das ofertas. Se você quer comprar, a ideia é posicionar-se no fim de uma demanda vendedora. Se você quer vender, a ideia é posicionar-se no fim de uma demanda compradora, tá? Por enquanto, eu vejo aqui essa boa faixa de preço de movimentação entre 7 e 10, tá? Região de treta é a atual, então o bonito seria fechar acima, testar de cima para baixo e mandar a bala para cima. Agora, se ela fechar abaixo dessas 2 linhas aqui, tá? Aí para mim azeda no curtíssimo, tá? Se ela fizer isso aqui, tá? Aí esse cara vai ser resistência, esse cara vai ser resistência, beleza? Enquanto tá acima, tá tranquilo, tá? Ainda acho que pode apresentar algum movimento de compra. Certo, galera? Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists, aqui é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido, o ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária, ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield, ou duelo de ações, onde eu comparo 2 ou 3, 5 ações até que vocês pedem para mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui primeiro e-books gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas, sendo 3 principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.